Nós temos vários cenários. Existem pessoas que têm apenas a doença de dependência química. Outros pacientes que têm apenas doença mental, não dependência química. Existem outros pacientes que apresentam dependência química e doença mental. Existem indivíduos que inicialmente tinham doença mental, apresentavam doença mental, como por exemplo borderline, e que em função de não terem recebido o tratamento adequado e no tempo certo, passaram também para apresentarem dependência química. Existem pessoas com dependência química e que, pelo fato de não terem tratado a dependência química, também desenvolveram uma doença mental associada junto, como, por exemplo, depressão, ansiedade, demência, psicose. Enfim, nós temos todos os quadros possíveis, tanto de dependência química pura, doença mental exclusiva, doença mental e dependência química ao mesmo tempo, sem que um tenha causado o outro, dependência química e doença mental, sendo que um foi motivo para o outro. Os processos de adoecimento, na maioria das vezes, não só adoecimento mental, não só problema emocional, não só dificuldade comportamental. Geralmente os adoecimentos ocorrem mais de um ao mesmo tempo. Por exemplo, mulher com síndrome do ovário policístico. É uma doença do ovário, mas que tem consequência para a pele que fica mais oleosa, que passa a apresentar acne ou espinha, tem ganho de peso. Por exemplo, a pessoa tem pressão alta. Pressão alta aumenta o risco, por exemplo, de infarto cardíaco, de acidente vascular cerebral, o chamado derrame cerebral. Portanto, ter mais de uma doença ao mesmo tempo, que a senhora chama de comorbidade, coexistência de duas doenças, inclusive é mais comum que ter uma doença isolada. Boa notícia, é possível tratar duas doenças ao mesmo tempo. Má notícia, ter duas doenças é mais difícil de tratar do que ter só uma doença. A maioria das doenças mentais, elas são para a vida toda. Isso não significa que não possam ser tratadas. Não é porque é a doença para a vida inteira que o indivíduo vai ter que sofrer muito a vida inteira. Então, má notícia, uma vez com doença mental e dependência química, para o resto da vida portando ou a dependência química ou a doença mental. Ótima notícia. É possível tratar tanto a dependência química como a doença mental para o indivíduo viver com a melhor qualidade de vida possível, mesmo tendo doença. Como pressão alta e diabetes é para a vida inteira. Mas é possível tratar diabetes e hipertensão para a pessoa viver bem o resto da vida.